Provavelmente se tivesse que escolher uma dica só para dizer para alguém que está chegando no internato, seria essa. Como aproveitar melhor o internato? Essa é uma dúvida que vários estudantes vêm perguntando para a gente lá no Instagram, no YouTube, já há anos. E a gente decidiu gravar esse podcast hoje justamente para responder essa pergunta de forma bem direta e prática. A gente vai dar 9 dicas para você que está aí ou chegando no internato ou já nele, para aproveitar melhor o seu tempo e conseguir conciliar melhor as coisas. Está aqui do meu lado hoje como convidado da gente, nosso colaborador, Dr. Daniel Gomes, geriatra, clínico geral formado pelo HC da UFPE e atualmente preceptor das residências tanto de clínica quanto de geriatria da UFPE. E aí, Lapa, obrigado aí pelo convite. Um tema muito importante. Eu acho que a gente viveu esse dilema, né, durante o internato da gente. Será que valeria a pena a gente focar ali no internato, focar Exatamente. na prova de residência que a gente queria, no lugar onde a gente queria passar? E aí, lembrando que você foi meu doutorando, né? Você e Patrícia foram meus doutorandos, excelentes doutorandos, curiosos ali o tempo todo. Tem muita história legal aí pra gente, Tem muita coisa gente relembrar. E aí só lembrando, né, Daniel, que é justamente isso que você falou, o pessoal fica muito nessa dualidade, né? De um lado a pessoa fala, putz, eu queria fazer o melhor internato possível para me formar com a máxima segurança, mas, por outro lado, se eu fizer isso, pode ser que não sobre tempo nenhum de estudar para a prova de residência, as provas estão ficando cada vez mais concorridas, tal, né? Vai aumentando a quantidade de estudantes de medicina e as vagas de residência estão mais ou menos estagnadas ali. E aí, se na época da gente era concorrido, hoje em dia nem se fala. E aí a pessoa fica com medo, não, pode ser que eu me forme muito bem preparado, mas passe na residência que eu não queria. Do outro lado, se você pega, não, vou focar total na prova de residência, se está em cursinho, se não está, vou focar naquele material, na instituição que eu quero passar. Mas aí eu posso até passar naquela instituição que eu queria, sei lá, USP, Unifesp, Unicamp, o que seja, mas vou chegar com uma formação deficitária. E aí o pessoal fica naqueles dois extremos, né? Aí o que a gente vai discutir hoje é a história do caminho do meio budista, né? Os budistas falam que quando você está ali entre dois extremos, geralmente tem algum caminho intermediário que você consegue juntar, né, o melhor dos dois mundos, na medida do possível, né? Buscar o equilíbrio, né? Como Exatamente. tudo na vida, tentar buscar o equilíbrio é importante. E aí esse é um grande exemplo. Perfeito. Então vamos discutir, você foi o convidado justamente por causa disso. Quando a gente estava rodando em clínica médica lá no Hospital das Clínicas, Daniel era um dos residentes e a gente aprendeu, tanto eu quanto a Patrícia, muita coisa com ele. Então vamos discutir que hoje o assunto é bom. Então Daniel, ó, primeira dica para aproveitar melhor o internato, certo? Melhor forma de aprender medicina, como é que é? Diz aí, pessoal. Não tem como a gente dizer o contrário, Lapa. A gente precisa colocar a mão na massa, né? Viver a prática. Se você ficar só ali na teoria, só lendo o livro, quando você se deparar com a situação real, vida real, você vai acabar escorregando, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito de William Osler. William Osler era um médico canadense que é considerado por muitos como o pai da medicina moderna. E aí se a gente for ver lá na citação, coloca lá no Google William Osler, vai ter várias frases fantásticas. E aí tem uma frase dele que eu acho top, que se encaixa muito bem nisso que a gente está falando, que é a seguinte, ele dizia: ver pacientes sem ler livros é como navegar sem mapa, né? Porém, ler livros sem ver pacientes é como nem sair para navegar, né? Então não adianta de nada você... A melhor forma de você, de fato, aprender é você colocar a mão na massa, aprender, mas lógico, aquilo ali que você está vendo, você ir para o livro para sedimentar aquele conhecimento, né? Então não adianta nada também você só colocar a mão na massa e não ir lá no livro, não sedimentar seus conhecimentos. Eu tenho vários exemplos de ensinamentos que eu tive durante o meu internato, quando eu era doutorando. Eu sempre lia determinado assunto, mas aprendia para a prova, fazia a prova. Esquecia. Na semana seguinte eu não sabia mais de nada, não me lembrava mais de nada. Ou seja, eu não sedimentava o conhecimento, porque eu não vivia aquela situação na vida real. No momento em que eu estou ali com um paciente no internato, eu vejo o paciente, eu escuto a história do paciente, examino o paciente, passo o caso com o preceptor, com o residente, e aí eu vou para o livro e sedimento o conhecimento, é difícil eu esquecer aquilo ali. Então você leva para a sua vida, é difícil você esquecer o ensinamento quando você vivenciou na prática. Isso aí é só você pensar, né? Se só a prática resolvesse,
O cara que está lá atendendo, sei lá, no postinho de saúde há 20, 30 anos, muitas vezes sem se atualizar, enfim, né? Ele saberia de tudo, porque ele está praticando todo dia há muito tempo. Exato. Do outro lado, se só estudar resolvesse, você pegava o pessoal que é rato de livre, eu estudava muito durante a faculdade, mas que não vai para a prática, você pegava um estudante do 6º período, 7º período, ele já sabia tudo de medicina. E, obviamente, não é o caso. Exatamente, né? exatamente. Então, tem que juntar. Eu lembro isso daí, por exemplo, púrpura de Rhinox coli. A gente via, né, em pediatria, via em reumato e tal, mas na hora que eu fecho o olho e alguém fala púrpura de Rhinox coli, eu só lembro uma paciente que eu vi de 6 anos lá no IMIP com as lesões típicas, né, de pele e tal. Então, eu acho que boa parte das coisas que eu penso assim, que me trazem alguma memória, é alguma memória de paciente que eu vi ali na prática. Isso, né? sem dúvida. A paracintese, eu me imagino logo lá, era no 7º andar na época lá no HC, eu me imagino no 7º andar fazendo paracintese de alívio nos pacientes hepatopatas e tal, né? Isso. Você não vai imaginar uma página de livro, né? A paracintese é feita assim. Não, você vai lembrar você funcionando mesmo, né? Exato. E até os macetes práticos, né? Tipo, vai fazer uma paracintese de alívio num paciente com ascite tensa. Você tem que fazer aquela técnica do Z, né? Para não ficar vazando depois. Você pode ler aquilo ali 30 vezes. Se você não fizer, você vai esquecer. Exatamente, né? exatamente. E a outra coisa é aquilo também. Prova é jogo, né? Então a gente sabe que tem gente que é muito bom de jogar o jogo, acerta as questões de prova tudinho, mas na hora que você bota na frente do paciente não consegue juntar os pontos, né? Porque na prova é muito fácil, a gente brinca de cardio. Sei lá, o cara fala, tem um paciente com sopro mesotelicistólico. Você sabe que ele quer escutar prolapso valvo mitral. Fácil. Mas bota o cara lá para examinar o paciente e falar, não, isso aqui é um sopro mesotele, por isso deve ser um prolapso. Você não vê o pessoal fazendo isso na prática, na estudante e tal. Então vai aprender na beira do leito. Acho que essa dica é bem importante. Mas alguma coisa que você lembre aí de experiência do dia a dia e tal? Não, é isso. Muitos casos que eu me recordo hoje, passando visita ali na beira do leito com os residentes, com os doutorandos, eles me falam alguma coisa, eu defino conduta baseado num caso que eu tive, que eu vivenciei, que eu experimentei alguns anos atrás, que faz tempo até que eu nem leio aquele assunto, mas poxa, eu tive uma paciente assim, e era mais ou menos assim, sabe? Vamos confirmar aqui no livro, né? A gente vai lá, confirma, dá uma olhada lá, entra no UpToDate, revisa, realmente confirma. A memória que a gente tem de um caso, de uma experiência que a gente já teve, ela fica muito mais enraizada e isso sedimenta mais o conhecimento da gente. Sem dúvida. Segunda dica, Daniel, para aproveitar melhor o internato, foque no que você tem controle. Por que isso? Eu lembro quando estava lá no internato, tinha alguns rodízios que você chegava, e isso sempre vai acontecer. E aí você chegava, putz, esse rodízio desse mês eu caí em algum canto aqui, da cirurgia, da clínica, o que é que seja. E, sei lá, a preceptoria não é tão atenciosa, a pessoa fica ali meio jogada, tipo, perdi esse mês, né? Muita gente pensava isso, eu cheguei a pensar isso em alguns momentos também. Mas é aquela velha história, você tem controle sobre o preceptor? Não tem, né? Você caiu ali naquele canto, acabou, né? Você tem controle o quê? Sobre o que você vai fazer durante aquele rodízio. Então, diz aí, por exemplo, a pessoa caiu lá, nesse exato momento a pessoa está rodando em clínica médica e está lá na enfermaria que o pessoal não está dando tanta atenção, o chefe, enfim. O que é que essa pessoa pode fazer para extrair o máximo daquele rodízio? Lapa, a gente vive isso na nossa vida, né? Várias vezes a gente se depara com uma situação que a gente que não era a ideal, a absolutamente desejada. A gente tem duas alternativas. Uma é ficar remoendo, contando lamúrias e achando que um mês perdido e não era como eu esperava. E a outra opção é você procurar extrair do que tem de melhor aquela situação. Né? Então, sempre vai existir, em qualquer rodízio, algo a se extrair de bom, algo a se aprender. Então, se é um preceptor que não dá atenção, procure ver se você pode aprender ali com um residente legal, interessado, que gosta de ensinar, que é didático, ou procurar xeretar, a gente usa essa expressão aqui em Pernambuco, né? Xeretar. E lá, acabou sua visita, vai lá acompanhar a visita de um outro preceptor. Fez demais isso. Né? Vai num outro setor, na outra enfermaria do lado, ver se não está passando visita com outro preceptor, ou até mesmo um outro estudante, troca ideia com outro estudante. Então, sempre, se você procurar, vai existir o que há de bom em qualquer rodízio que você estiver. Nada de ficar contando lamúrias e chorando pelos cantos. Vai procurar ver o que é que tem de bom. É o aprendizado por pares, né? Até porque você pode dizer, é todo mundo interno, sei lá, você está no 10º período.
Eu vou aprender o quê com o meu colega de turma? Ele é 10º período, é um estudo duplo cego, vamos dizer. Mas a gente sabe que não é assim, né? Na minha turma mesmo, eu lembro que meu subgrupo era muito bom do internato. E tinha gente que sabia que ia fazer clínica, né? Tipo eu, Patrícia, Larissa, que é amiga da gente. Tinha gente que sabia que ia fazer cirurgia há anos já. E aí, obviamente, ao longo da faculdade, né? A gente foi se aprofundando mais em clínica, o pessoal foi se aprofundando mais em cirurgia. Então, a gente aprendia muito uns com os outros, grupo de estudo, aquela coisa toda. E residente, você é um ótimo exemplo, né? Eu tive sorte no rodízio de clínica da UFPE. Obviamente, a preceptoria já era top e os residentes eram muito bons também. Mas, mesmo que a preceptoria não fosse boa, daria para ter aprendido muita coisa apenas com os residentes, né? Que, por sinal, você tem muito mais contato com o residente, na maioria das vezes, com o chefe, né? O chefe geralmente chega lá, passa aquela visitinha de 2 horas no meio da manhã e tal, enquanto que o residente está lá, pregado com você o dia inteiro, né? Então, você pode aprender muito mais coisa ali, de detalhe prático mesmo. Procedimento, geralmente, é o residente que vai ajudar o estudante, né? E outra coisa, você se mostrando interessado, perguntando ao residente, você vai estimular até mesmo o residente a querer saber mais, estudar mais e no outro dia chegar para dar respostas. Isso. Eu me lembro muito bem quando você e Patrícia foram meus doutorandos. Eu me lembro que foi um mês que talvez seja tenha sido um mês na minha residência, que eu tinha estudado mais. A gente porque perturbava eu chegava lá para Daniel, o que é isso aí? Eu respondia, não, é isso aqui. Sim, mas e por quê? Não, por causa disso. E por que isso? Peraí, Lapa, eu não sei, mas amanhã vamos trazer essa resposta. E é bom, né, que você vai aprendendo a dizer, eu não sei, eu estou em dúvida, né? Porque você sai daquela coisa, eu tenho que saber tudo. Não, tem que saber, o cara é residente. Até hoje eu digo isso, né? Então, você se mostrando interessado, provavelmente a pessoa que está ali com você vai ter mais entusiasmo para estudar e passar mais informação para você. Então, perfeito. Isso é uma via de mão dupla, né? Então, eu sempre digo isso também, que é justamente isso que você está dizendo. A pessoa que está ensinando, né, que teoricamente está numa posição de maior conhecimento, ela é retroalimentada por quem está aprendendo, né? Na hora que você vê uma pessoa, a melhor coisa do mundo é você pegar um residente, estudante, o que seja, que você vê que a pessoa está com sangue nos olhos, que a pessoa está querendo extrair tudo. Você se empolga também, exato, né? Porque é normal, né? Às vezes o pessoal fica dizendo, não, Eduardo, você é empolgado com medicina. Até parece que eu estou sempre na empolgação máxima. Tem hora que você está com problema para resolver em casa alguma coisa, você quer fazer ali o feijão com arroz e pronto. Acontece isso com todo mundo. Mas na hora que você chega e está lá um residente, um estudante, super interessado, esse sopro aqui mostra. Você se anima na hora, né? Que você fala, putz, eu já fui assim, né? Eu já estava lá a empatia, né? Eu já estava aí no 10º período, no 11º período, né? Exatamente. Então, aproveitar, né? Sempre há o que aproveitar de bom. E lembrar, até aquilo que a gente comentou outro dia desse, até dos outros rodízios, né? Às vezes você está lá, não, eu quero fazer clínica médica, ponto final. Você não está tão interessado por cirurgia. Às vezes você está num sub-rodízio de urologia, não sei o que, isso aqui é muito específico e tal. Mas você vai ver um bocado de câncer de próstata na residência de clínica e por aí vai, exatamente, né? Bexigoma, como é que eu vou manejar esse bexigoma aqui de um paciente diabético e tal, né? Exato. Então, por exemplo, eu sabia que eu queria fazer clínica médica quando eu entrei no meu internato, mas no rodízio de obstetrícia eu acabei aprendendo muita coisa que acabou sendo útil para mim na minha vida como residente de clínica e até hoje em dia. Sim, sim. Né? Eu rodei lá na ginecologia, atendi idosos, eu sou geriatra hoje, então tem muita coisa que eu extraí daquele rodízio que teoricamente não traria tanto ensinamento para mim, mas acabou trazendo. Sim, sim, sem dúvida. Terceira dica para aproveitar melhor o internato. Tem um calendário semanal. Isso aqui remete para a nossa live de produtividade. Quem não assistiu ainda, volta lá no podcast no YouTube, tem Como Ser Mais Produtivo. Eu fiz com o Dr. Rodrigo. Mas essa é a parte crucial, porque se você está nesse dilema, me dedico bastante à parte prática para tornar-me um médico bom, ou estudo para residência, para futura prova. O passo número 1, além de você organizar sua rotina de forma geral, você tem um calendário semanal, para você saber, olha, segunda-feira, o dia inteiro eu vou estar no rodízio pesado ali, sei lá, vou estar auxiliando na cirurgia, vai acabar de 7 horas da noite a princípio. Então, segunda-feira à noite eu vou botar para estudar uma coisa mais light, porque eu sei que eu vou chegar cansado em casa. Terça-feira já é um dia mais tranquilo, que eu acabo, sei lá, de 5 horas da tarde, então eu consigo pegar uma coisa mais pesada à noite, né? Enfim, você programar a sua semana toda para você não ficar simplesmente reagindo. Porque se você ficar simplesmente reagindo, vai acontecer isso. Você vai chegar lá num belo dia de segunda-feira, acabado depois de ficar não sei quantas horas em pé na cirurgia, auxiliando, e quando chegar tá o pior assunto que você acha de estudar, obstetrícia, sei lá, que você não gosta, por exemplo. E lá vai você estudar um assunto que você não gosta no dia que você está mais cansado. Não vai dar certo, né? Exato. Isso faz toda a diferença, Lapa. Eu quando estava no internato, eu separava realmente alguns dias que eu sabia que eu teria mais tempo para estudar e colocar em dia os assuntos
de outras disciplinas que eu não estava rodando. Então, eu chegava em casa, ia estudar o caso do meu paciente que eu estava acompanhando lá, mas eu sabia que eu tinha um prazo para acabar naqueles dias, naquela semana, determinado assunto. Então, eu colocava no domingo, geralmente eu fazia essa programação da semana. Então, ó, essa semana eu vou ter que dar um gás em obstetrícia, mesmo quando eu estava rodando em pediatria. Então, eu tinha que estudar 2, 3 assuntos de obstetrícia para me manter em dia com a minha programação. Sim. Né? Então, isso faz toda a diferença. Você entrar na semana mais ou menos planejado. Então, você estuda o paciente que você está vendo, os casos que você está vendo na prática, na enfermaria, para você sedimentar o conhecimento, mas não deixa de lado a sua programação base. Né? Certo. Isso ajuda bastante, porque aí quando você chega lá perto da prova, você usufruiu da... Não bateu o desespero, né? Não bateu o desespero, né? Faltando um mês, tem metade dos assuntos ainda para estudar. Isso é importante. E sempre ratificando essa questão de você estudar o caso que você está vendo, né? Outro dia desse eu estava passando visita com os residentes da cardio, na enfermaria, e tinha um caso de endocardite, né? Mais um, né? Entre vários. E aí eu comecei, né? Eu tinha feito a revisão de endocardite recentemente para gravar vídeo e tal. Aí comecei a pegar detalhezinho, né? Ó, então vamos ver aqui os critérios de Duke e tal. Preenche quantos? Não, mas diga aí todos os critérios vasculares, todos os critérios imunológicos e tal. E o pessoal escorregando, né? Normal. Critério de Duke, todo mundo esquece alguma hora, algum detalhezinho. Mas aí eu fui perguntando várias coisas de endocardite e o pessoal foi ficando em dúvida e tal. O paciente já estava internado bem há uma semana. Eu falei, olha, mas vocês leram endocardite nessa última semana? Não, o Eduardo está corrido, não sei o quê. A gente sabe como é que é a vida de residente, né? É corrido mesmo. Mas veja, como é que eu sabia aquelas coisas e eles não sabiam? É porque eu tenho uma inteligência? Não, é porque eu vi já endocardite umas 400 mil vezes. Então você vai repetindo aquele negócio exaustivamente, né? Então, isso é muito interessante, que eu me lembro quando estava na Clínica América mesmo, né? Às vezes os preceptores faziam insight, isso é hepatosplenomegalia febril, então as 5 principais causas são SSS. Eu falei, putz, aí ia no livro, tava aquilo ali mesmo, né? É que o cara eu falei, rapaz, que insight do cão, né? O cara se ligar nisso. Mas não é, porque depois de 20, 30 anos, sem querer menosprezar, lógico, né? Mas depois de 20, 30 anos, você discutindo, toda semana, aquele mesmo caso, a coisa entra no sistema 1, né? No piloto automático, né? Que a gente fala, né? Então, eu sempre falo isso pro pessoal, olha, sempre que a gente estiver discutindo aqui algum caso, e vocês acharem que eu tive algum insight, alguma coisa aquilo, isso não é insight, isso é prática, é você ter repetido várias vezes, viu o paciente, checa lá se está vendo tudinho. Aí, nesse caso endocardite mesmo, eu falei, olha, vocês já pediram fator reumatoide, já pediram sumário de urina para ver se tem glomerulonefrite, se tem fator reumatoide positivo, né? Aí o pessoal, já pediram fundo de olho para ver se tem mancha de Roux. Aí o pessoal, não pediu isso, não pediu isso, não pediu isso e tal. E eu via que eles estavam achando, tipo, putz, que insight. Não é insight, minha gente. Ó, vamos pensar. Se os critérios de Duke é esse, se tem lá mancha de Roux em critério imunológico, se tem glomerulonefrite, pronto, na hora que eu sei o critério, eu sei o que é que eu tenho que pedir, né? Exatamente. Isso vai funcionar para qualquer coisa em medicina. Infarto, vou ter que pedir eco, por quê? Porque pode ter complicação mecânica, pode ter disfunção de VE. Eu estou puxando o lado a sardinha para cardio aqui, porque enfim. Mas isso vai servir para qualquer coisa, né? Exato. Delírio, aí vem aquele insight, né? Eu peguei um paciente com delírio, hipoativo, e no final das contas era um infarto. Aí alguém, putz, o cara se garantiu, deu um diagnóstico de infarto. Não, faz parte da rotina toda. TSH, vê se não está com infecção urinária, se não está com bexigoma, né? Então, assim, medicina, eu acho que tem muito essa questão da romantização, né? Quando você vê em filme, aquele cara que é um gênio de diagnóstico diferencial. Isso existe, mas é exceção da exceção da exceção. Medicina é rotina, basicamente, né? Você tem que ficar enjoado das rotinas. O segredo é esse, né? Lá, você está dizendo uma coisa, a gente tem aqui no HC um preceptor mais velho, que é Vigílio Sena, famoso aqui pra gente. Tem várias frases emblemáticas também. Eu brinco dizendo que ele é William Osler, pernambucano. Uma das pessoas que eu mais aprendi medicina na época da faculdade. E aí eu dizia para o Vigílio, acabava a visita, rapaz, Vigílio, como é isso? De onde é que tu tirasse isso da cartola? Pô? Aí disse, Daniel, 20, 30 anos vendo isso aqui, rapaz. Esse não foi o primeiro caso que eu vi, não. Exatamente. Eu acho que mais de 10 casos que eu vi. Exatamente. Não tinha como eu não saber disso. E, logicamente, ele sempre diz isso. Vá estudar o caso que você viu aqui na prática. Então, até hoje ele vai para casa, estuda, ele chega com uma resma de papel de vários capítulos do Up to Date que ele leu. Eu lembro várias vezes durante o internato, a gente discutindo o caso com o Vigília, e sei lá, eu estava, digamos, eu nem me lembro da quantidade de pacientes, mas digamos que ele tivesse responsável por 10, 12 pacientes e eu, como interno, estava responsável por 2. E aí a gente discutia um caso novo, não, amanhã a gente discute.
E aí, o que era desesperar? Que no outro dia eu tivesse dominado tudo do caso, né? Mas aí aquele negócio, juntava material acumulado, plantão, aquelas coisas todas. Chegava no outro dia com o mesmo conhecimento do dia anterior e Vigílio tinha lido tudo do up-to-date, do Harrison, etc, etc. E chegava e humilhava todo mundo lá, né? Mas aí você vê a beleza. E quanto mais velho eu vou ficando, mais você vê a beleza disso, né? Porque você conseguir manter esse pique depois de 20, 30 anos fazendo aquilo todo dia, você de fato tem que ser apaixonado pela coisa, né? Porque a tendência é você entrar no piloto automático, né? Ah, isso aqui eu já vi várias vezes, vamos com o que eu lembro e tal. Mas você vê o brilho nos olhos, né? Do cara, pancreatite alcoólica, começava a falar um bocado de coisa, que pancreatite, não sabia essa não, tal. Então, e aí você vê também a analogia com os grandes caras, né? Um dos caras que eu gosto mais é Charlie Munger, e Charlie Munger sempre diz isso, olha, eu nunca conheci na minha vida alguém sábio que não andasse constantemente com um livro debaixo do braço, né? Tá, Vigília é um ótimo exemplo disso, né? Exatamente. Não para de estudar, mesmo tendo um conhecimento muito, muito, muito acima da grande maioria do pessoal, né? Então, é isso, não é... assim, isso é a causa, né, dele ter esse nível todo, na verdade. E né? eu digo que medicina é como você ser um bom médico, e outras profissões também, como Lógico. andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, inevitavelmente você vai cair. Isso. Então, a gente sabe que o conhecimento se transforma numa velocidade impressionante. E cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, se a gente ficar também só colocando os créditos na nossa experiência, na nossa estrada, Isso. e não procurar estar se reciclando, se atualizando, a gente vai acabar ficando para trás, né? Ficando para trás. Sem dúvida, né? sem dúvida. Daniel, quarta dica agora, para aproveitar melhor o internato, otimize seu tempo. Diz aí o que é que dá para a gente extrair disso. Lapa, na época que a gente estava estudando para residência, não vamos dizer aqui para não revelar muito nossa idade não, mas há alguns anos atrás, a gente não tinha a diversidade de fontes de informação que hoje a gente tem. Né? Então você entra no carro, você pode já começar a se atualizar, a revisar um assunto. Vamos só entregar que não existia nem iPhone, né? Quanto mais podcast, né? Quanto mais podcast. Então, naquela época era livro, né? Ou livro, apostila. Até artigo, né? Você achava difícil conseguir, porque não tinha senha, não tinha, enfim. E aí, hoje em dia, você pode, no caminho de casa para o hospital, você já escuta um podcast de um assunto ali mastigado. Hoje, o que não falta é podcast de educação médica, né? O Cardio Papers é um excelente exemplo. Você pode... Tá aqui, tem muita gente escutando agora no carro, né? Então, você entra no carro, do caminho de casa até o hospital, você já acabou revisando o assunto. Ontem mesmo, por exemplo, eu fui fazer uma discussão de casos do Massa com os residentes de clínica, e aí deixa eu dar uma revisada naquele tema. Então eu entrei num podcast que eu gosto muito, e aí, revisei naquele caminho ali, 20 minutos, tive vários insights e utilizei aquele aprendizado ali que eu revisei no podcast durante a discussão. Então, o doutorando, o interno, pode fazer isso. No caminho para, eu estou um pouco atrasado em obstetrícia, você pode, de alguma forma, revisar aquele tema, aquele assunto, colocando ali um podcast. Até no hospital mesmo, por exemplo, eu não me lembro se tinha YouTube, né, porque eu estava no internato, mas se tivesse, não tem essa quantidade absurda de material que tem hoje em dia. Porque hoje em dia você está lá, rodízio de cirurgia. Aí você acabou de funcionar um acesso central, não estava tão acostumado com o espaço. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui tentar passar um duplo lumen, eu falei, Jesus, eu não vou saber nunca aqui essa quantidade de passos aqui, o que é uma coisa trivial hoje em dia, mas parecia muito complicado lá na hora. Então, assim, você pode consolidar também, não? Deixa eu abrir aqui no YouTube agora um passo a passo para ver se eles estão fazendo alguma coisa diferente do que eu estou fazendo. Dependendo, eu sempre digo isso para os alunos da Gentotec, eles têm um aplicativo lá com 2, 3 mil questões para fazer. Então, o paciente faltou na consulta, aí no internato, mas serve o mesmo raciocínio. Faltou um paciente, você vai ter meia hora no consultório ali livre. Resolve ali umas 10 questões. Resolve fácil, 10, 20 questões ali, não perde tempo. Eu me lembro que eu levava muito para os meus rodízios, eu sempre chegava no rodízio com uma apostila. Uma apostila de algum assunto que eu estava precisando colocar em dia. Então ali eu acabava de ver meus pacientes, resgatar os exames. O preceptor avisou que só vai chegar daqui 1 hora. Eu ia para uma sala, já tinha feito tudo, não tinha nenhuma outra visita de outro preceptor acontecendo para eu acompanhar. Você estava ali numa salinha, no quartinho, resolvi ali algumas questões.
já sentia que meu tempo tinha rendido. Né? Exatamente. Então, existem muitas opções. E aquele negócio, se você vai ter que ver o assunto de todo jeito, se você conseguiu ver ali em meia horinha que sobrou, é meia hora a menos que você vai ter que... Ou você Exato. vai poder adiantar o assunto em casa, ou você vai poder tirar para descansar. A gente vai falar daqui a pouco de profilaxia de burnout, né, também, que é muito comum no internato. Mas é isso, não gaste seu tempo, não jogue seu tempo fora, é o ativo mais valioso, é o único que não pode ser comprado. Então, aproveite seu tempo, dê um intervalozinho ali, escuta o podcast, vê o YouTube, resolve questão, alguma coisa do tipo relacionada com medicina. Isso. Quinta dica para aproveitar melhor o internato. Aproveita esse período para aprender a fazer procedimento, né, invasivo principalmente, né, porque isso aí vai ser tanto importante para a prática, óbvio, né, você se formar sabendo entubar, pegar um acesso central e tal, quanto para as provas, né, cada vez mais nas provas práticas das grandes instituições, é cobrado que você saiba, né, às vezes simular uma drenagem de tórax, fazer... Eu me lembro que na minha prova da USP, do R1, caiu um que eu acho que era alguma lesão de tórax e você tinha que dar ponto. E se eu não me engano, ou tinha que dar ponto contínuo, eu dei separado, era para dar separado e dei contínuo. Agora eu já não lembro que já tem 12 anos isso. Mas enfim, vem caindo cada vez mais nas provas, né? Então diz aí o que é que tu achas em relação a isso. Ô, Lapa, durante os primeiros anos do curso de medicina, a gente tem pouca oportunidade para fazer procedimento. Então, você quase nenhuma, né? Para não dizer quase nenhuma, né? Então, quantos pacientes a gente entubou nos primeiros 4 anos do curso médico? Primeiros 4 eu não entubei nenhum, eu não me lembro de ter entubado nenhum paciente. Eu também não lembro. Veia central, também eu não me lembro. Talvez eu tenha, num plantão desse obrigatório, me lembro que alguns residentes me ensinaram ali uma punção central. Mas você chega no internato praticamente com nenhuma experiência de procedimento, né? E aí eu considero que o internato é um grande ponto de inflexão, né? Na formação do estudante de medicina. Então é um momento que você começar a colocar a mão na massa para aprender procedimento. E aí eu me lembro que, por exemplo, eu entrei no internato, como eu disse, já sabendo que ia fazer clínica médica. Mas no rodízio de cirurgia eu estava ávido, né? Seco para o procedimento. Então eu disse, eu vou aproveitar esse rodízio aqui para... Eu tinha lido um artigo, acho que saiu no Animino, que dizia que para você dizer experiência, que sabe né? puncionar central, você tem que puncionar 30 centrais, parece. Aí eu disse, eu vou chegar perto disso, se não passar. E aí o rodízio lá na minha faculdade eram 11 semanas em cada... Então, no rodízio de cirurgia, eu saí do rodízio de cirurgia com a minha cadernetinha anotadas, 23 centrais e 6 traqueostomias. Eu saí orgulhoso. Mas também eu chegava lá todo dia, via os pacientes, acabava de evoluir os pacientes, discutia na visita e saía andar por andar do hospital onde eu estava fazendo rodízio, entrava nas outras enfermarias e chegava, tem algum paciente que está com dificuldade de acesso, não está com alguma indicação de devia entrar aqui. Eu chegava ao ponto de ir na sala de recuperação eu fiz isso também. Anestésica. Tem algum paciente que vocês estão precisando de ajuda aqui para acesso venoso? Entrava na sala de trauma, enfim, eu passava o dia procurando procedimento para fazer. Dizia aos residentes, quando tiver uma traqueostomia que vocês forem fazer, eu quero ir junto. Enfim, aproveitei, como a gente diz, espremi o limão mesmo, né? Então, extrair o máximo que podia extrair. Por quê? Porque era aquele momento que a gente tinha para fazer procedimento. No rodízio de obstetrícia, me lembro muito bem que eu não tinha feito o plantão de obstetrícia quando eu tinha pago a disciplina de obstetrícia. E aí eu cheguei no internato sem ter feito, acho que nenhum parto. Eu cheguei sem ter feito nenhum parto normal. E aí eu disse, eu não quero fazer obstetrícia, beleza. Mas vai que eu me formo, estou lá de plantão numa unidade que não tem obstetra, chega uma paciente parindo em trabalho de parto, ali naquele momento eu sou médico, eu não sou mais estudante, não dá para delegar, clínico, né? Eu não posso, eu não fiz parto normal na minha... Eu pulei esse rodízio, né? Eu pulei esse rodízio, não. Então eu fui lá, eu chegava bem cedinho, no meu rodízio de sala de parto, eu chegava 6 horas da manhã, ficava até 9 horas da noite, tentando fazer o máximo possível, fazer não, porque a gente não faz, mas assistir a gestante ali naquele momento. Então eu saí do rodízio com a tranquilidade que não, eu acho que agora,
Se chegar uma gestante num plantão que eu tiver, eu vou saber desenrolar. Né? Não, e mesmo que você não... Porque assim, a segurança mesmo você não vai ter nunca total, né? Porque o recém-formado nunca vai ter. Mas você sabe que você fez a sua parte. Né? Ó, não fiz corpo mole, né? Exatamente. Essa parte que você falou da Sé Central, eu fazia a mesma coisa. Eu dei plantão primeiro no Getúlio Vargas aqui. Eu não me lembro se foi sexto e sétimo período, agora eu já não me lembro bem a cronologia. Aí peguei uma outra Sé Central, aquela coisa toda, e depois eu fui para o Hospital da Restauração, né, que é um hospital gigante, a gente conhece bem aqui de Recife, de Traum. E lá na restauração, eu me lembro que eu dava plantão sábado dia. E eu fazia exatamente isso, depois que evoluía lá os pacientes da sala de trauma, aquela coisa toda. Eu ia e lá na restauração tem inúmeras UTIs, eu chegava UTI por UTI, tem alguém precisando dessa central, E aí, geralmente, os plantonistas naquela época não queriam pegar essa central, ia sobrar para o cirurgião que estava de plantão. O cirurgião achava bom também, porque eu armava tudo, eu checava INR, e às vezes o paciente não tinha coagulograma, não tinha acesso também, eu ia lá, pulsionava femoral, já levava no laboratório, voltava depois de uma hora, tá tudo pronto e tal. E eu terminei pegando muita mão dessa central nessa época por causa disso. Lembrando que nessa época da gente, essa central era intracate, né? Era aquela agulha extremamente agulha espessa, né? Total. Não tinha boquinha de duplo lumen, não. Mas é isso, eu acho que muita gente vê, às vezes, esse negócio, é como se a faculdade fosse meio que um café com leite e tal, e na hora que chegar na residência eu vou aprender de verdade. Exato. Mas não é essa curva assim, é meio que um contínuo, né? Você vai sempre se aperfeiçoando, e óbvio, na hora que chega na residência você tem um ponto de inflexão, a inclinação fica mais íngreme, né? Porque você aprende muito rápido, né? Mas eu nunca vi, e eu acho que também essa é uma dica bem importante, eu nunca vi um cara que fosse um estudante corpo mole, relaxado, quebra-mão, como o pessoal chama lá em São Paulo, né, que fica enrolando, fugindo de serviço, virar um residente bom. Nunca vi isso. De fato. Nunca vi isso. Eu já vi estudante muito bom que por algum motivo ou outro terminou indo para uma residência que não era tão bem conceituada. E tudo bem, pode até ser que o cara não tenha desenvolvido o potencial pleno dele, mas terminou virando um bom médico de todo jeito. Então, é muito mais em você, a forma como você enxerga a coisa, do que a instituição que está ao seu redor, os preceptores que estão ao seu redor, né? Eu digo sempre, um pré-requisito para ser um bom residente é ter sido um bom interno, um bom doutorando. Né? Você ter sido um bom doutorando é meio caminho andado para você chegar na residência mais seguro, mais desenrolado, né? E como você disse, é um contínuo. Um bom residente tem grande chance de ser um bom médico. Né? Certamente, então, certamente. As coisas não surgem assim, no estalar de dedo, de uma hora para outra você vai estar sabendo funcionar central, fazer tudo. Como diz, né? Eu não me lembro se é Cristiano Ronaldo, se é Messi. Não, 15 anos depois de muito treino, eu fiz sucesso da noite pro dia, né? Ninguém vê, né? Ali a lamúria da divisão de base. É a mesma coisa. É exatamente a mesma história, né? Sexta dica, para aproveitar melhor o internato. Não tenha vergonha de perguntar, né? Às vezes a pessoa tá lá, começou num rodízio novo, aí o pessoal fala, não, aquele chefe lá é o cara mais conhecido da cardiologia, da clínica médica aqui na cidade e tal. E a pessoa às vezes fica naquela, putz, será que a minha pergunta vai ser boba, não sei o que e tal. Mas eu nunca vi alguém que fosse interessado, que perguntasse, que isso incomodasse alguém que gosta de ensinar, né? O que eu já vi, o tipo de pergunta que eu já vi incomodar às vezes é aquela pergunta que você vê que a pessoa sabe a resposta, ele está perguntando. Testar, né? Exatamente. Ou para testar, ou para dizer que sabe fazer uma pergunta inteligente, você sabe que a pessoa sabe a resposta. Né? Tirando isso, sinceramente, eu nunca vi alguém que está com uma dúvida real, você chegar para uma pessoa que gosta de ensinar, porque lógico, tem gente que não gosta de ensinar, vai dar patada nos outros de todo jeito, quer a pergunta seja boa, quer seja ruim, enfim. Mas isso não deve ser um limitante. Não tenha vergonha de perguntar, até porque você está na situação mais confortável possível. Você é estudante, então você não tem obrigação ainda de saber. Porque quando você é residente, o cara poderia até falar, pô, mas isso aqui é uma coisa básica, né? Como é que você chegou aqui na residência sem saber isso? Não é justificativa, porque você está lá para ensinar mesmo, né? Como preceptor. Mas você, como estudante, né? As pessoas sabem que você não sabe, né, das coisas. Então, é muito melhor você perguntar agora do que você se formar e não ter para quem perguntar depois e estar lá com o paciente sobre sua responsabilidade, né? Isso, Lapa. Isso é um grande erro, a pessoa ficar guardando para si uma dúvida, né? Então, eu digo isso, inclusive, para os meus filhos, né? Olha, tá com dúvida, pergunte à sua professora. Não fique com dúvida, não. Né? Qualquer dúvida que você tiver e que você expõe, você tem uma grande chance de aprender uma coisa nova, você perguntando, né? E aí eu digo isso, e eu continuo com isso para mim, quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto a colegas, a outros profissionais, outras especialidades, a um amigo próximo. Enfim, a gente deve ser humilde, né? Regra básica
para qualquer profissional, tem que ser humilde. Isso. A gente não sabe de tudo, é impossível a gente saber de tudo. Então, é tolice guardar uma dúvida para si por medo e vergonha de expor que não sabe algo. É tão normal. A gente sabe muito pouco diante dessa imensidão de conhecimento, né? Então, a gente tem que, de fato, externar aquela dúvida, colocar para a gente conseguir aprender mais. Essa questão da humildade é isso, que muitas vezes você não querer perguntar, primeiro, né, é você dar muita importância à opinião dos outros, né, porque, pode ser que alguém ache que a pergunta é besta, né, então você está dando muita importância para a opinião dos outros, enquanto você está ficando com a dúvida dentro de si, primeira coisa. E a segunda coisa, quem não tem... se a pessoa não souber responder, se ela for bem resolvida com ela mesma, ela vai dizer, olha, não sei, vamos procurar aqui, né? Enfim, eu sempre digo isso, né? É uma coisa que eu tenho mudado muito ao longo dos anos, porque quando você tem uma fase de soberba, eu acho, quando você está, principalmente quando você está acabando a residência, né? Eu me lembro quando a gente estava acabando a residência lá, era um grupo muito bom, e você tinha aquela impressão, não, eu estou preparado aqui, né? Eu estou, depois de 4 anos de residência, estou atualizado nas coisas todas. E hoje em dia eu tenho plena certeza que é impossível você estar atualizado em tudo. Plenamente consciente. Eu vi muito bem isso o primeiro mês que eu voltei aqui para Recife, depois da residência. Você estava lá com a bagagem toda, Unifesp, na Clínica América, INCOL, né? Cardiologia e tal. E assim que eu comecei a fazer consultório, eu vi que tinha muita coisa que eu fazia na residência ali, seguindo à risca as diretrizes. Eu falei, opa, agora... Pode ser que nesse caso aqui a diretriz já não é tão... Essa diretriz aqui, talvez nesse caso aqui, eu acho que não está batendo muito. Você via que estava na diretriz aquilo, mas não fazia muito sentido. E você vê que é engraçado que 5, 6 anos depois era caso de pré-operatório. A diretriz mudou, falou, nesse caso aqui de prevenção primária de AS, por exemplo, tá vendo? Fazia sentido o meu feeling na época e tal. Mas até dentro de cardiologia mesmo, se você for ver, a gente está aqui no Cardiopaper já há mais de 10 anos, revisando coisa de cardiologia toda hora, mas com frequência, a cardiopatia e gestação, tá com uma paciente aqui com alopatia, uma coisa que sai um pouco, ligo para Alexandre. Alexandre, esse caso aqui, tu tem muito mais experiência do que eu, que é colaborador da gente, da parte de cardiopatia e gestação. Esse caso aqui, o que é que você faria, não sei o que, não sei o que. Ou então pegou um eletro mais complicado, um paciente com arritmia ali refratária, manda o eletro para Pedro, para o doutor Afonso aqui do Procap, o que é que vocês acham e tal. Isso dentro da própria cardiologia, quiçá pegando medicina como uma forma geral, né? Isso. Então... Essa sensação de humildade que você pode recorrer aos outros para lhe ajudar, ela deve perdurar durante toda a vida. Se em algum momento, pior ainda do que na época de estudante, porque tudo bem, na época de estudante você pode estar com vergonha por algum motivo e tal, mas isso tende a não acontecer mais depois que você já está ali anos e anos na profissão e tal. Se anos e anos depois você tiver, entre aspas, fugindo de perguntar a alguém, é porque você está na soberba, você está achando que você já domina tudo e tal. Exatamente. Isso é um perigo para o médico, né? Ter a sensação de soberba, achar que já domina aquilo, que não tem que aprender mais nada, esse é um péssimo sinal para o médico, né? E a gente sempre diz, até lá mesmo no Hospital das Clínicas, tá lá, a gente está passando visita o doutorando, o interno, o residente, o preceptor, às vezes mais de um preceptor. Quantas vezes, não foi uma, não foram duas, mas algumas vezes já aconteceu de um caso lá difícil, que a gente está quebrando a cabeça, não consegue dar o diagnóstico, vai para o caso para reunião clínica, aí vai lá o doutorando, levanta a mão. Pessoal, será que poderia ser isso, assim, aquilo outro, a gente... É mesmo, fulano, bem lembrado, a gente não tinha pensado nisso ainda. Ou seja, sempre seja humilde, valorize a opinião das pessoas, considere a opinião das pessoas. Você que é interno, você pode estar com a dúvida absolutamente pertinente, você pode levantar uma questão que não se tinha sido pensado ainda. Não é porque você é doutorando que você não pode ter voz, né? Lógico. Então, até porque às vezes a pessoa está com aquela mente de iniciante, né? E ele consegue ver o problema de uma ótica diferente, né? Às vezes você já está com aqueles filtros tão preconcebidos, sei lá, você vê lá um caso... Eu vou dar um exemplo. Pericardite. A gente tem uma paciente que a gente viu em comum, não vou falar o nome aqui, obviamente, mas é uma paciente com pericardite recorrente, que é da gente da cardiologia, tamponou mais de uma vez e tal. E biópsia com pericardite inespecífica, crônica, aquela coisa toda. E aí você vai ficando, vendo o caso há tanto tempo, que você vai ficando sempre com aquelas mesmas hipóteses, né? Uma voltando, visão né? Enviesada. Né? Uma visão afunilada, né? Do caso. E eu me lembro que teve uma vez que ela internou com vocês na Clínica América, não me lembro bem o motivo,
E aí a gente terminou fazendo a reunião conjunta. E eu me lembro que Clésio chegou e falou, olha, isso aí poderia ser uma febre familiar do Mediterrâneo, que eu nunca vi um caso, sinceramente. E Clésio já viu alguns, né? Que é preceptor da Clínica América aqui também. E eu falei, rapaz, que interessante. Aí fui ler depois febre familiar do Mediterrâneo. Não era a principal hipótese, definitivamente, né? E provavelmente não é o diagnóstico da paciente. Mas, assim, foi levantada uma outra hipótese, né? Exatamente. Então, é sempre bom você escutando opiniões de outras pessoas. Eu já vi também, mais de uma vez, o interno chegar e dar uma dentro, assim, de falar, de conseguir desenrolar um caso, né? Exatamente. Que ninguém estava pensando ali. Então, fique tranquilo, pergunte, não tenha medo de perguntar, porque isso é crucial para o aprendizado. 7ª dica para aproveitar melhor o internato. Aproveite o período de internato, além de ser um período de formação crucial, o mais importante da faculdade, você tem que aproveitar para fazer o seu nome também, né? Porque o que vai acontecer muitas vezes, você estava lá se formando na faculdade X, fez clínica em outro canto, fez até uma especialidade, foi para outro estado, foi para São Paulo, voltou. Isso aconteceu muito comigo, eu fiquei 4 anos em São Paulo, fora, né? E aí, quando eu voltei para cá, assim que eu voltei, várias pessoas que tinham sido professores, preceptores meus na época da residência, lembravam bem de mim ainda, né? Ah, Eduardo voltou, não sei o que e tal. Então, isso abre portas, né? Logicamente. E é aquela mesma história que a gente falou antes, né? Que é um contínuo. Não existe o cara ser um estudante malo e virar um ótimo médico, né? Eu, pelo menos, desconheço. Mas, assim, a tendência é isso, né? Que você continue naquela curva ascendente, enfim, né? Ou descendente, dependendo do caso. Mas aproveite para fazer seu nome, porque isso vai ter repercussão no futuro, né? E a gente já escutou aquela impressão, aquele velho axioma, expressão. A primeira impressão, muitas vezes, é que fica, né? É verdade. Então, você chega lá, primeira vez que você está em ambiente de enfermaria e você já se mostrar que é uma pessoa que não está dedicada, não é uma pessoa dedicada ao paciente, Isso. não vai atrás de ajudar o seu paciente, aquilo ali gera uma impressão muito ruim no meio dos seus pares e, obviamente, futuramente, as pessoas vão muitas vezes associar você àquela... Com razão, né? Com razão. Aquela sua fase, aquela sua postura que você demonstrou. Agora, o contrário, se você é um doutorado interno dedicado, que se esforça, interessado, faz pergunta, se envolve, né, tem uma boa relação com o seu paciente, né? Uma boa relação com seus colegas, com os outros estudantes, com os residentes, com os preceptores, você faz ali, você começa a fazer o seu network já desde cedo. Isso é muito importante. Ontem mesmo, coincidentemente, eu estava no consultório e aí atendi, coincidentemente, a mãe de uma colega obstetra, que essa colega obstetra era residente de obstetrícia quando eu era doutorando. Eu fui doutorando dela. E aí criamos uma boa amizade e em parte porque ela viu em mim uma pessoa interessada e engajada ali no serviço. Então ela ficou com uma boa impressão de mim desde aquela época. Depois ela soube que eu fiz clínica, que eu fiz geriatria. E ela passou a confiar que eu era um bom geriatra baseado na experiência que ela teve comigo quando eu era doutorando dela. Isso é interessante, porque eu sempre digo isso. Eu prefiro um residente que não tem uma base tão boa, mas que claramente você vê que, primeiro, ele se importa com o paciente, que é o principal, e se importa com o serviço, de fazer as coisas direitinho, chegar na hora e tal, do que pegar uma pessoa que muitas vezes é acima da média, mas é descompromissado. É muito melhor, na minha opinião, o primeiro cenário, porque você pode confiar. E foi o que a gente falou, medicina é rotina. Tudo bem, o outro cara pode ter mais base, pode ter uns insights melhores, mas o cara lá do hard work do primeiro cenário, é só dar tempo para ele que ele vai alcançar aquele mesmo nível, porque ele está lá fazendo a coisa persistente, dia após dia e tal, e se importa com o paciente. A gente tem que lembrar, às vezes eu falo isso, o pessoal às vezes coloca a medicina de uma forma muito egocêntrica, né? Tipo, o objetivo da medicina sou eu, né? Eu tenho que brilhar, eu tenho que conseguir meu doutorado, meu pós-doutorado e tal. E as pessoas às vezes esquecem que a medicina só existe por causa do paciente. A sua função é servir, né? O objetivo número 1 é servir, é atender, é amenizar as dores daquela pessoa que está ali do outro lado, que veio a você em busca de ajuda. Esse é o objetivo claro, número 1, que tem que estar de todo médico. Né? Mas isso é interessante, porque eu me lembro que na época da faculdade eu me surpreendia já com esse tipo de coisa e eu não me canso de surpreender, mesmo anos depois.
que você vê, né, que teoricamente o médico tem que ter essa postura, né, da servidão, né, o paciente em primeiro lugar, aquela coisa toda. E aí às vezes você vê, né, aquelas picuinhas que acontecem, o chefe de um serviço não se bate com o outro, puxa o tapete do outro. Eu falo, meu amigo, isso aí não existe nada que seja mais desconexo com medicina do que essas brigas de ego, essas coisas bobas assim, né, que é indissociável. Eu não consigo enxergar como uma pessoa que tem esse comportamento no lado pessoal vai chegar e vai tratar bem o paciente. Me parece que é meio que um teatro, na verdade, né? Porque a pessoa está vestindo uma máscara ali, uma hora puxando o tapete de alguém, falando mal pelas costas, e na outra hora tratando o paciente bem, né? Não encaixa uma coisa com a outra, né? Exatamente. Então, esse ponto é muito importante. Mostre o que você é de verdade, né? E chegue no horário, aquelas coisas que não dependem de mais ninguém, só de você. Chegue no horário, seja comprometido, faça o que o paciente precisa para o caso dele. Paciente. Exatamente. Né? E isso vai ser refletido lá na frente. Exatamente. 8ª dica agora para aproveitar melhor o internato. Tudo isso que a gente falou até agora, estudar, se dedicar ao paciente, juntar prática e teoria, tudo isso é importante, mas não pode esquecer da parte do descanso também, né? A gente sabe que esse período é muito intenso de internato, de residência também, mas cada vez mais é comum, né, transtornos psiquiátricos, etc., em estudantes, residentes, justamente pelo excesso de trabalho, né? E o clássico, né, síndrome de burnout, eu já fiz inúmeras vezes ao longo da vida, fiz na residência de clínica, fiz na residência de cardio, por excesso de trabalho, né? Então, a gente já fez também um podcast no passado, eu fiz com o Dr. João Paulo, que foi meu colega de residência, justamente estratégias para profilaxia de burnout. Mas a gente pode resumir aqui uns 2, 3 minutinhos. O que é que você acha que é importante? O primeiro, fala 30 segundinhos para quem não sabe o que é a síndrome de burnout, né? E por que é tão comum em médico. E segundo, o que é que a gente pode fazer ali na prática para evitar que isso aconteça? Então, burnout é uma situação de esgotamento, né? Esgotamento físico e mental diante de a exposição crônica a fatores estressores, né? Então, e isso é muito comum. Ligado com a parte laboral, né? De trabalho, isso, né? Especificamente, a parte de trabalho. Então, se você está ali cronicamente sendo exposto a situações difíceis, acaba que na profissão da gente, ao longo do nosso curso, da nossa formação e da nossa atividade profissional, a gente acaba tendo que vivenciar situações difíceis, estressantes. Demais. E que se a gente não trata de cuidar, de prevenir, de se blindar contra todos esses fatores estressores, a gente acaba tendo grande chance de evoluir com esse esgotamento. E aí, quando chega nesse esgotamento, sua produtividade cai, a sua dedicação, sua paciência, né, acaba você declinando nesses aspectos, acaba tendo momentos de irritabilidade, tratando mal seus colegas, o próprio paciente, o que é pior. Isso. Né? E aí, nessa situação, nesse cenário, todos perdem. Perde a pessoa que está sofrendo, perde as pessoas que estão ao seu redor, perde principalmente o paciente, que provavelmente não vai ter uma assistência de qualidade. Né? Então, você primeiro precisa cuidar de si para cuidar bem do outro. Né? Então, você precisa estar atento nessa fase do internato, é muito comum, principalmente ali, chegando já de vários meses do internato, estudando muito, se dedicando, tendo vários baques, porque a gente acaba tendo vários baques, perdas, decepções ao longo dessa caminhada. A vida nem sempre é um mar de rosas, um mar de flores. A gente vai ter derrotas e saber se proteger dessa síndrome de burnout é importante. Então você tem que ter momentos para desopilar, momentos para você ter de lazer, momentos para você se reenergizar para no dia seguinte, na semana seguinte, você está bem, né? Você está ali, chegar na enfermaria com todo o gás, né? E se dedicar para o seu paciente. Isso é importantíssimo. E lembrar, né? Porque tem muita gente que já ouvi falar em burnout, mas eu não sei como é que eu detectaria em mim, né? A gente, como médico, a gente é muito bom de dar diagnóstico nas outras pessoas e muitas vezes a gente negligencia. O médico é um péssimo paciente. Exatamente, a gente negligencia sintomas nossos, né? Então, eu, como já fiz burnout várias vezes, posso dizer, primeira coisa, né? Eu sempre fui empolgado com medicina e tinha alguns momentos, eu me lembro claramente, foi um rodízio lá do INCOL, final do primeiro ano, que eu peguei o calendário do mês, eu acho que era outubro. E você via que do mês inteiro, eu acho que eu tinha um domingo à tarde livre. Pronto, o resto era tudo ou evolução, ou plantão fora, né? Que eu dava plantão fora na época. E isso tirava minha energia, porque você via, rapaz, já vai ser 28 dias direto.
tinha vários amigos em situação ainda pior, que davam mais plantão fora do que eu e que ia de boa. Ou seja, isso aí é totalmente variável de pessoa para pessoa. Mas eu via que não sobrava tempo para estudar por fora, aquela coisa. Aí o que é que você começa a sentir? Desanimado com o trabalho, e aí é aquela mudança de padrão. Tem gente, por exemplo, que está sempre desanimado. Então, assim, não mudou o padrão, provavelmente não é um burnout, né? Que é uma coisa ali mais pontual e tal. Mas uma pessoa que é muito empolgada com medicina, está sempre gostando de ver artigo, diretriz, discutir, de repente o cara está desempolgado. Pô, estranho, né? Estranho. E aí, às vezes, a pessoa pode até pensar, eu já vi acontecer mais de uma vez, não, agora que eu estou no internato, eu acho que medicina não é para mim. Não, primeira coisa, será que você não está em burnout? Né? Se você aguentou, a gente teve colega que largou no meio da faculdade, mas largou o sexto, sétimo período. É incomum a pessoa chegar lá no 10º período, né? A pessoa provavelmente já teria visto antes que não era bem aquela pegada. Então, tava lá o cara a faculdade inteira, muito empolgado, de repente, no meio do internato, olha, eu acho que medicina não é para mim, não sei o quê. Primeira coisa, será que não está rolando um burnout? E aí muitas vezes o pessoal pergunta, quer dizer que burnout é depressão? É porque tem essa questão do vínculo, né? É relacionado com o trabalho, né? Especificamente, né? Isso. Na verdade, burnout é um fator de risco para desenvolver depressão. Mas é um diagnóstico diferente. Isso. Tá? É aquele negócio, se você removesse o estresse laboral ali, tipo, pra mim, na época que eu tava em burnout, se chegasse alguém aqui, magicamente você liberou agora um final de semana para você descansar aqui, pronto, em poucos segundos a minha impressão ali do horizonte já mudaria, sabe? Exato. Então você tem que encaixar na sua rotina, na sua agenda ali, momentos de lazer, momentos para você desviar um pouco o foco. Né? Então, meditação, exercício físico, algum esporte, algum hobby. Né? Você gosta de música, vai lá, 10 minutinhos que for que você toca ali o seu instrumento musical, aquilo ali, sem dúvida alguma, aquilo ali não vai atrapalhar no seu aprendizado das coisas da medicina e, pelo contrário, você vai voltar com mais gás para aquilo. Né? Não, isso é bem... que eu não fazia nada disso, assim, a música, sim, guitarra, tocava na época da faculdade, mas exercício eu não fazia na época da faculdade, passei 6 anos de faculdade sem fazer exercício, e meditação eu comecei poucos meses atrás. Mas aí você vê, hoje em dia eu trabalho com uma intensidade ainda bem forte, principalmente por causa do Cardio Papers hoje em dia, e aí você vê, né, o que é que eu fiz, exercício físico, ficava sempre na desculpa, não faço, não tenho tempo, o que eu faço hoje em dia, acordo 4h30 da manhã para fazer atividade física, né, então, é o ideal para muitas pessoas, não é, mas é aquela história, se você quer, você consegue, a gente já discutiu isso. Mas também. Eu achava que eu acordava cedo, vi 5 horas. Até falar comigo, né? Eu acordo 5 horas somente todo dia. E a outra coisa de meditação. Meditação, eu vejo muita gente dizendo, meditação, isso é frescura, isso não adianta de nada. Eu vejo, o melhor momento que eu vejo que a meditação dá certo é quando eu estou com a cabeça muito acelerada. Isso não é tão comum de acontecer, mas às vezes acontece, metade do dia, final da tarde, eu estou com a cabeça muito acelerada. É aquele negócio, é um fluxo de pensamento tão rápido que você não consegue focar numa coisa e você vê claramente que você não está performando bem. E aí eu tenho feito com o aplicativo, ou Headspace ou Calm, 15 minutinhos de meditação. Rapaz, é impressionante como você dá uma desacelerada, assim, de, 40% a 50% na velocidade do pensamento. A questão é que meditação, eu não sei se ela funciona para todo mundo, mas para quem tem esse perfil mais agitado e tal, velocidade de pensamento rápido, meditação é muito bom, né? Mindfulness e tal, para dar uma desacelerada, né? Eu tenho cada vez mais praticado e, para mim, tem tido um impacto muito legal, muito positivo. Então testa, né? Hoje em dia você consegue botar no YouTube uma meditação guiada sem gastar um centavo, né? E ver se funciona para você. Eu particularmente uso o Calm, acho muito, muito bom. E outra coisa, aí, falando de burnout, de desopilar, cuidar dos seus relacionamentos. Sim, sim. É importante, né? Você tem um momento para você ligar para os seus pais, se você mora em outra cidade, está fazendo... Tem aquele meme, né, que aparece a pessoa que fazendo a referência à caverna de Platão, né? A pessoa saindo toda pálida dentro de uma caverna, né? Mundo, onde está você, né? Durante o internato, prova de residência. E é bem isso, né? Às vezes você começa a se desconectar de família, de amigos, porque você fica muito imerso, né? do seu namorado, namorada, dos seus amigos, da escola, do colégio, enfim. É importante você continuar nutrindo essas relações, né? Até porque vão ser pessoas importantes na sua caminhada, né? Vão ser pessoas que vão segurar a sua mão nos momentos difíceis. Então é importante você aquecer suas relações. Perfeito. Né? E agora, provavelmente se tivesse que escolher uma dica só para dizer para alguém que está chegando no internato, seria essa. Qual é? Nona dica, como aproveitar melhor o internato. Assuma
totalmente a responsabilidade. Fique lá no seu internato como se você já fosse o residente. Estou no 10º período, estou rodando na enfermaria de clínica, é como se eu fosse o R1 de clínica. Estou rodando na enfermaria de cirurgia, é como se fosse o R1 da cirurgia. Por quê? Isso vai ampliar seus horizontes, que você tem que, daqui a poucos meses, você vai de fato ser médico. Eu digo isso, aprendi isso na prática. Por exemplo, eu sempre fui um estudante dedicado e tal, mas na formação da gente não era cobrado de saber dose de medicação, por exemplo. A gente sabia que isso não caía nas provas de residência de forma geral, a maioria que eu prestei não cobrava dose de absolutamente nada. E nos próprios rodízios o pessoal não cobrava. O que aconteceu? Primeiro dia de residente de Clínica América lá no pronto-socorro da Escola Paulista, eu me lembro que o primeiro caso que eu fui ver, eu já contei essa história, era um caso de neurotóxico, um caso super complexo. E na hora que eu fui fazer a prescrição, e pode parecer bobagem, mas é verdade mesmo, tipo, rapaz, dipirona, eu tenho que diluir mesmo, é puro e tal. Dúvida besta, mas que simplesmente não era cobrado antes e eu botei na minha cabeça que, tipo, não, isso não é pra mim agora, eu vou aprender em algum outro momento. E, obviamente, aprendi, né, porque você se vira nos 30 e tal. Mas, às vezes, a gente coloca na cabeça como se, o internato é uma fase, a residência é uma fase totalmente diferente. Mas, veja, do último dia de internato para o primeiro dia de residência é literalmente um dia de diferença, né? Ou seja, não vai virar uma chave e tal, né? Isso. Então, assuma a responsabilidade, tudo isso que a gente falou, né, ao longo desse podcast. Se tiver procedimento, se apresenta, eu quero fazer, porque daqui a 3, 4 meses eu posso estar no plantão sozinho. E vai ter que ser eu. E não vai ter ninguém, às vezes não vai ter ninguém, né? Às vezes não vai ter ninguém. Tem uma intubação, se apresenta, opa, pode me ensinar. Não, o paciente está parado, você não é um bom momento para aprender. Então, vai lá, a pessoa mais experiente e tal. Não, mas é uma intubação ali semi-eletiva, dá para esperar um pouquinho, beleza. Não, vai fazer a prescrição do paciente, dá aqui para mim, eu quero fazer tudinho, como se eu fosse o responsável pelo paciente, né? Então, acho que isso meio que sumariza, né, a questão toda. E se você pensar com essa mentalidade, a própria prática vai lhe dizer o que é importante e o que não é. Eu sei desenrolar isso sozinho daqui a 6 meses quando estiver formado? Não sei, então isso é importante. É simples assim. Lapa, eu me lembro, eu considero todas as dicas que a gente deu até aqui, eu acho que são muito importantes. Uhum. Mas talvez essa seja a dica mais emblemática, né? Se comporte, assuma a responsabilidade. Faça daquele momento o seu melhor momento, dê o melhor de si. Isso. E aí eu lembro muito bem, né, quando eu estava no rodízio de obstetrícia, eu estava lá, fazia poucos dias que eu tinha começado o rodízio de obstetrícia, de GO, e aí anunciaram que no dia seguinte ia ter uma assembleia da comissão de residência. Para ter greve. Para ter greve. Eu tive isso. Aí eu já fiquei meio tenso. Aí isso foi de manhã. À tarde anunciaram, amanhã não vai ter residente. Os doutorandos vão ter que vir aqui mais cedo, vão ter que liberar a prescrição. No dia, eu confesso a você que eu fiquei tenso. Acho que eu mal dormi, né, essa noite. E aí foram 3 dias, na verdade, de paralisação. E no primeiro dia eu cheguei lá, todo tenso, suando, e ia perguntar ao preceptor diretamente, eu estou com dúvida aqui. Acabaram os 3 dias, eu me sentindo ótimo. Pois é. Rapaz... Mas é por isso que você só assumiu a responsabilidade, né? Você viu que era capaz, né? Eu vivi aqui 3 dias intensos, como se eu fosse residente. Me senti muito bem. Foram 3 dias de grande aprendizado. Isso. Né? Ou seja, aquela experiência foi muito enriquecedora para mim. Então, daí, a gente viver, tentar aproveitar aquele momento, aprender ao máximo e assumir as suas responsabilidades, porque daqui a pouco, no dia seguinte, a gente vai ser... Você vai ser residente. É exatamente isso. Por exemplo, a faculdade inteira eu fugia das aulas que eu achava que não dava futuro e ia ver visita lá na Clínica América, né? Mas mesmo estando lá, vendo a mesma visita, eu tenho certeza que o aprendizado do residente de clínica era diferente do meu. E isso tem muito a ver. É o mesmo rodízio, é a mesma discussão, é o mesmo paciente, é tudo igual. Qual é a diferença? É a mentalidade da pessoa. A pessoa, na hora que vira residente, ela tem certeza que acabou a brincadeira, meu amigo. Agora você tem que aprender. E você sabe que é uma contagem regressiva até você acabar aquele momento ali. Exemplo, você passou os 2 anos de clínica, foi para cardio, acabou, meu amigo. Você nunca mais vai sentar numa enfermaria de hemato, de nef, para discutir ali durante 1 hora, 2 horas o caso. Lógico, você vai pedir interconsulta, aquela coisa toda, mas acabou aquela fase. Aprendeu, se vira nos 30, basicamente, né? Exatamente. Então, isso é bem importante. Esse negócio da greve que você falou, aconteceu a mesma coisa com a gente. Quando a gente está rodando em clínica, no HC, acho que foram ou 7 ou 10 dias de férias. E eu me lembro que foi uma coisa que eu fiquei até orgulhoso na época, que aí, estava no grupo de vigílio, e aí no primeiro dia a gente preocupado, mas
sinceramente, o grupo de internato da gente era top. E aí eu me lembro quando chegou, tá, e o Vigílio chegou um pouquinho mais cedo para passar a visita. Acho que a gente acabou a visita até antes e discutiu um tempão, tá? Ele, rapaz, esses residentes não estão fazendo falta. Brincando, né? Obviamente brincando. Mas realmente você via que estava dominada a situação ali, né? O que é que ia fazer muita diferença? Ah, se tivesse um paciente grave, aí ia ser uma diferença muito grande, realmente. Ah, um paciente aqui que vai ter que passar uma acesso central, ligar a droga vasativa, aí a diferença ia ser gigantesca. Mas para aquelas coisas ali, como a gente assumiu a responsabilidade, tinha gente que ia fazer cirurgia, tinha gente que ia fazer pediatria no meio, mas todo mundo pegou a responsabilidade, né? Então é um bom exercício, né? De você fazer, parece aqueles meio exercícios assim, não, viva todo dia como se você estivesse ali no leito de morte, o que é importante, o que não é. Seria meio que um exercício desse, né? Assim, assuma a responsabilidade e o que você não estiver sabendo fazer na prática, provavelmente você deveria saber. Então, assim, vá hipertrofiando esse lado para conseguir assumir isso, né? Isso, exatamente. Bem, eu acho que a gente resumiu bem, né? Mais uma vez, se você está vendo aí no YouTube o podcast, comenta pra gente se gostou da discussão. Se está assistindo pelo podcast, não esquece de dar 5 estrelas ali pra gente, comentar alguma coisa, se está gostando ou não do conteúdo. E sempre compartilha com seus amigos, colegas de residência, faculdade, para o pessoal também ter acesso ao conteúdo. Daniel, obrigado. Beleza, Lapa, valeu, obrigado pelo convite. Vamos para a próxima.